aluno da mediação tecnológica. E aí, como vocês se saíram aí na recuperação? Pois é, recuperação eu deixei, Gilmar, dá aquela recuperação para os alunos para eles deixarem aí, detonarem e conseguirem recuperar essa nota deles que eles não alcançaram. Mas bem, a aula que eu trago hoje para vocês é uma aula que ela tem uma relação direta e indireta com a Primeira Guerra Mundial. Estava estourando a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Entente, um dos membros da Tríplice Entente era a Rússia, do czar Nicolau II. O paizinho, como era conhecido o Nicolau, o paizinho da nação. Só que o Nicolau II ele não estava agradando muito a população, porque tinha colocado a população em guerra no Oriente, tinha entrado na Primeira Guerra Mundial, e isso estava enfraquecendo o seu poder dentro da Rússia. Alguns movimentos dentro da Rússia, baseado na Revolução Francesa, olhando para a Revolução Francesa, eles quiseram trazer para dentro da Rússia uma nova revolução. Só que aí é a primeira vez que nós vamos ver, ali, naquele primeiro momento da Revolução, nós vamos ver a burguesia e o proletariado junto para derrubar o czar. Eu quero lembrar vocês que a primeira fase da Revolução Russa é uma revolução burguesa na Rússia. Depois nós temos uma segunda fase que vai ser uma guerra civil. Uma guerra civil entre essa burguesia e esse movimento socialista que se fortalece na Rússia. Os mencheviques e os bolcheviques. Os bolcheviques ganham essa disputa, aí nós vamos partir para uma terceira fase. 1917, em novembro, nós temos a Revolução Socialista Russa. Nós vamos ter uma nova Rússia, uma Rússia em transformação. Na tela para vocês, porque a aula de número 19, eu, professor Beto e a professora Zilmar, com vocês, e o professor Sami aqui, vamos falar sobre a Revolução Russa de 1917 e a construção da URSS. Alguém sabe o que significa URSS? Hein? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, se liga que nós estamos aqui falando sobre essa revolução. Primeiro, olha o povo russo aqui. Primeira crise do czarismo. O czarismo era uma forma de governo. Czar é como se fosse um rei, um imperador. Na Rússia se chamava czar, tá? Não imperador, é sempre czar. Então, as condições sociais da Rússia antes da Revolução, pré-revolucionária. Como é que se tem essa Rússia? Como é que essa Rússia aparece neste momento pré-revolucionário? Quais são as características? Como é que esse povo russo está vendo o czar? A Rússia, que tem um povo tão grande, a Rússia tem um povo tão diferenciado de um povo para o outro. Na tela para vocês. No início do século XX, a Rússia era um grande império governado pelo czar. Olha aí o título dele. Ele não é um Führer, ele não é um chanceler, ele não é um Kaiser, ele não é um rei, ele não é um imperador, mas ele é um czar, o nome que é dado. O nome dele, Nicolau II. O país possuía um sistema político extremamente autoritário, conhecido como czarismo, no qual o imperador, que era o Nicolau II, concentrava praticamente todo o poder. Não havia um sistema democrático efetivo. Enquanto os países ocidentais, quando eu falo em países ocidentais, gente, eu estou falando da Inglaterra, eu estou falando da Alemanha, eu estou falando da Espanha, eu estou falando de Portugal, eu estou falando de todos esses países que vão ficar na Europa, nessa parte ocidental.
porque a Rússia ela fica na Europa, mas na parte oriental. Enquanto os países ocidentais passaram por intensa industrialização, os russos permaneciam com a economia predominantemente agrária e governado por um governo absoluto, pelo absolutismo. Da não tinha caído o absolutismo russo. A maior parte da população russa era formada por camponeses pobres, que viviam em condições muito difíceis. Muitos trabalhadores rurais tinham pouco acesso à terra e enfrentavam altos impostos. Então era uma dificuldade muito grande. Aí entra ele, Nicolau II. Mas vem cá, antes de eu falar aqui. Imagine vocês, a Rússia, aquela imensidão, formada por camponeses pobres que trabalhavam mais para pagar impostos para o czar e passavam fome. Vocês acham que a população russa ela estava contente com essa política do czar? Uma riqueza concentrada muito dentro dos grandes centros urbanos, principalmente Moscou, e o resto da população passando fome. A população não tinha acesso à terra, não era dona da terra. É por isso que o movimento socialista russo ele ganhou uma terra fértil para poder se ampliar. E como é que Nicolau II, que começa a governar aí em 1894, ainda no século XIX, ali no final do século XIX, Nicolau II começa a governar. E como é que está essa relação dele? Na tela aí para vocês aí. Ó. Nicolau II começa a governar em 1894 e foi a derrocada do czarismo. Tá? O czarismo ele começa no governo de Nicolau II, que era primo do rei George, lá da Inglaterra. Tanto é que se você colocar a foto dele, do lado do rei George, parece que eles são irmãos gêmeos. Em 1905, a Rússia se envolveu em um conflito com o Império Japonês. Olha, se não bastasse o que ela vai se envolver na Primeira Guerra Mundial, lá no início do século XX, ela se envolve com o Império Japonês em uma guerra. E aí as privações causadas pela guerra desencadearam uma onda de revolta em São Petersburgo, que era a cidade russa, em São Petersburgo. Então, nós temos aí esse problema acontecendo dentro da Rússia. A Rússia, em São Petersburgo, ela entrando nessa derrocada. A repressão violenta contra a população desarmada ficou conhecida como Domingo Sangrento. Por quê? Eu vou já falar para vocês sobre isso. E acabou com o imaginário popular do czar protetor, do paizinho, né? Ele chamava ele de paizinho, que era o protetor e desencadeou uma onda maior de greves e revolta, com especial destaque a insurreição do encouraçado de Poteskin, quando eles tomaram o encouraçado e ameaçaram o czar. Mas vamos falar aqui sobre o Domingo Sangrento? Vem cá comigo aqui. Vem cá comigo aqui. A população russa, que estava passando fome, elas vão até o seu czar, que elas chamavam de paizinho, de protetor. E elas vão lá fazer apenas uma reivindicação que elas queriam comer. Elas queriam ter direito ao alimento. O czar, em vez de atender o anseio popular, mandou seu exército massacrar o seu próprio povo. Matar o seu próprio povo. Foi chamado de Domingo Sangrento porque a praça de São Petersburgo ficou banhada de sangue. Mulheres, crianças inocentes foram mortos, foram exterminados. Um dos maiores genocídios civis já visto dentro da Rússia.
até aquele momento, aonde o czar mandou eliminar grande parte da sua população. Aí tu acha que a população iria ficar ao lado do czar? Aí as greves começaram a surgir, se fortaleceram, os protestos começaram a se fortalecer. O czar Nicolau II começou a perder o poder. É a partir daí que o czar ele vai começar a sua derrocada. É a partir daí que nós vamos ver, assim como lá na França, de Luís XVI, viu a derrocada do seu poder, agora, na Rússia, o czar Nicolau II está vendo a derrocada de seu poder. Na tela, para vocês. Então, essa crise levou à derrota dos russos na guerra russo-japonesa. Quem era que queria lutar em nome do czar contra os japoneses? Aí obrigou o czar a tomar medidas dos quais ele não pretendia cumprir. Como? Aí ele disse, olha, eu vou formar aqui uma Duma e a elaboração de uma Constituição. O que seria essa formação da Duma? Seria tirar um rei absolutista e transformar ele numa monarquia parlamentarista, assim mesmo como era na Inglaterra. A formação dessa Duma, ela iria representar essa mudança na estrutura de governo. Aí vocês acham que o czar iria cumprir isso? Ele fez isso para conter essa insatisfação popular. E aí surgiram diversos movimentos políticos que criticavam o sistema, entre eles o movimento socialista. E os revolucionários que defendiam a mudança profunda na organização do Estado e da economia. Ou seja, o czar entregou de mãos beijadas o poder para os revolucionários. Porque existiam os revolucionários socialistas e existia a burguesia que tentava se organizar como foi na Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. E a burguesia também tentava se organizar e ela vê do czar já não mais um representante. E a Rússia, se não bastasse, a Rússia adentra na Primeira Guerra Mundial em 1914. Já tinha perdido na Guerra Russa-Japonesa, já tinha perdido espaço, estava perdendo poder político e entra na Primeira Guerra Mundial. Olha o desfecho disso. Preste atenção no que isso vai dar. Na tela para vocês. Além disso, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, olha aí que eu acabei de falar para vocês, agravou ainda mais essa crise. O país enfrentava derrotas militares, falta de alimento, dificuldade econômica. Imagina, a Rússia com dificuldade econômica, saiu de uma guerra contra os japoneses, onde o seu exército de cossacos vão ser fundamental, e agora entra dentro de uma Primeira Guerra Mundial. Derrotas militares vieram. O povo passando fome por falta de alimento. O povo com dificuldade econômica. A população passou a responsabilizar o seu paizinho, o seu czar, pela situação de miséria e instabilidade. Aí esse cenário criou condições para a exploração revolucionária que aconteceria em 1917. Olha aí a Revolução de fevereiro e outubro de 1917. Por que é colocado aqui que a Revolução, existiam duas revoluções, uma em fevereiro e uma em outubro de 1917? Porque, olha aí como é que está. A Rússia está participando da guerra. A guerra começa em 1914 e termina em 1918. Só que um ano antes de terminar a guerra, a Rússia enfrenta uma guerra civil dentro do seu próprio território. Revolucionários mencheviques, que eram a burguesia, e os bolcheviques, que eram os socialistas, vão se unir para derrubar o czar. Vamos derrubar o czar. Detalhe para vocês. Em fevereiro,
quem assume o primeiro momento da Revolução vão ser os mencheviques. Em outubro, depois de uma guerra civil, de 1917, quem vai assumir serão os bolcheviques. Então, o czar está enfraquecido. A Rússia está passando por um processo de transformação revolucionária. A primeira coisa que eles fazem após a Revolução, uma declaração de saída da guerra. Eles vão dizer, Europa, fica se destruindo aí que nós vamos tentar nos reconstruir aqui. E eles saem da guerra. E vão tomar medida de reconstrução da Rússia, que a Rússia ela vai passar por um processo de reconstrução e se tornar uma Rússia que era rural, vai se tornar uma Rússia industrial, uma grande potência na Europa. Não é à toa que quando a Rússia foi entrar na Segunda Guerra Mundial, ela já vai ser uma outra Rússia, com outra característica. Na tela para vocês. Revolução de Fevereiro e Outubro de 1917. Em 1898, ideias socialistas passaram a serem difundidas através do Partido de Ideais Marxistas. Marxista está relacionado a Marx, grande pensador socialista, tá? Nós temos o Partido Operário Social-Democrático Russo, ou POSDR, e teve entre seus líderes Vladimir Lenin e Trotsky. Grande liderança do Partido Social-Democrata Russo. E dentro do partido, divergências surgiram, fazendo com que uma separação ocorresse. De um lado, se formaram os bolcheviques, que era a maioria, os vermelhos, e de outro lado se formaram os mencheviques, que era a minoria, os brancos. Foi dividido assim, de um lado os bolcheviques, que eram os vermelhos, e de outro lado os brancos. Os mencheviques, eles eram muito também mais próximos de uma revolução burguesa. Os bolcheviques não, queriam uma revolução socialista. Aproveitando a situação crítica, em 15 de março de 1917, o conjunto das forças políticas de oposição, ou seja, junto, todo mundo junto, socialistas e liberais burgueses, olha aqui, ó, os liberais burgueses e os socialistas, unidos, depuseram o czar Nicolau II e tomou o poder. Tinha nisso a Revolução Russa, que colocaria o fim ao czarismo e instalaria o socialismo na Rússia. Mas existe um porém. O socialismo na Rússia ele não foi instalado já do início da Revolução. Até mesmo porque esses revolucionários brancos, eles queriam uma linha mais ligada à Revolução Burguesa. Já os bolcheviques, não, eles queriam mais uma linha ligada ao socialismo, a uma ditadura do proletariado. Então, olha a divergência de poder entre a briga entre bolcheviques e mencheviques. Entre esses dois grupos que se formavam na Rússia, era uma briga interna agora entre os revolucionários. Foi feita a revolução, derrubou o czar, agora nós vamos brigar entre nós. E sabe o que isso vai levar? Uma guerra civil dentro da Rússia. Na tela para vocês. A coisa está interessante, hein? Tá, meu intérprete? Tá interessante a coisa aí, ó. O processo revolucionário russo geralmente tem 3 fases. Aí que eu falei para vocês, dessas 3 fases. A primeira fase desse processo revolucionário, ela se dá com a Revolução Menchevique, conhecida também como Revolução Liberal Burguesa. Tá vendo aí? A primeira fase era uma revolução burguesa, assim mesmo como tinha acontecido nos Estados Unidos, assim mesmo como já tinha acontecido na França,
Já tinha acontecido essa Revolução Liberal Burguesa. Então, essa era a ideia dele. Olha, teve a Revolução dos Estados Unidos, teve a Revolução Francesa, vamos fazer uma revolução parecida com a deles. Então, por isso que os mencheviques dominam essa primeira fase. Inicia-se em fevereiro de 1917. Esse grupo era representado por liberais e aristocracia. Aí, vem cá comigo. Lembrando, liberalismo nós já estudamos, já foi assunto. Então, você já entende o que são os liberais. Grupo ligado ao capitalismo, aquele capitalismo liberal, que ele dizia que o Estado tinha que ser mínimo, que a burguesia iria dominar toda a economia. Já os bolcheviques, eles queriam que o Estado fosse máximo, que o Estado dominasse em tudo, não? Olha a diferença aí entre esses liberais e os socialistas, tá bom? Que estão dentro dessa mesma revolução, dentro desse mesmo processo revolucionário. Na tela para vocês. Mas essa primeira fase é uma fase liberal burguesa dos mencheviques. Aí nós entramos na segunda fase. A segunda fase vai ser a fase da Revolução Bolchevique. Os bolcheviques que vão implantar uma revolução socialista. E essa revolução vai iniciar em novembro de 1917. Então vai ficar de março a novembro os mencheviques governando. Quando chega em novembro, os bolcheviques vão se organizar e vão fazer uma nova revolução. É neste momento que foi formado o poder bolchevique, ou seja, o poder dos vermelhos, que era a maioria, os bolcheviques, maioria. Estão entendendo, gente? Começa, então, uma guerra civil que vai ser a terceira fase, entre os mencheviques e os bolcheviques. E essa guerra civil, por quê? Porque não queria... Os bolcheviques não queriam que os mencheviques ficassem com poder. Os mencheviques não queriam que os bolcheviques ficassem no poder. Então, eles vão brigar entre si. E vai ser uma guerra que vai pegar o período do final da Primeira Guerra Mundial até 1921. Brigando entre si lá. A Rússia, ou seja, a Rússia não estava participando da Primeira Guerra Mundial. Mas a Rússia estava numa guerra civil sem precedente envolvendo esses dois grupos. De um lado os mencheviques e de outro lado os bolcheviques. Tá certo? Estão conseguindo compreender? Vem cá comigo aqui. Estão conseguindo compreender que a Revolução Russa ela não é uma revolução... Bom, vou fazer a revolução e já vou começar um socialismo? Conseguiram compreender? E que a Revolução Russa, ela foi uma revolução que ela tem ainda inspirações da Revolução Francesa e tem inspiração da Revolução Norte-Americana? Era isso que eles queriam derrubar o absolutismo. Os americanos expulsaram a coroa inglesa dos Estados Unidos. Os franceses derrubaram a coroa francesa, derrubaram Luís XVI do trono. E a Revolução Menchevique-Bolchevique de 1917, de março de 17, derrubam o czar. Até nós chegarmos em novembro de 17, aonde os bolcheviques vão tomar o poder dos mencheviques. E começa uma guerra civil. Guerra civil que vai ser a terceira fase que nós vimos aqui. De 1918 a 1921, que vai ser uma guerra civil entre bolcheviques e mencheviques. Professor, e o czar? Aonde estava o czar nessa parada? Infelizmente, o czar já estava morto. Ele e toda a sua família. Tem até uma lenda dentro da Rússia que uma das filhas do czar teria sobrevivido, o nome dela era Anastácia, que virou até um filme, tem um filme,
um desenho, um filme de forma de desenho chamado Anastácia, que fala da sobrevivência dessa princesa e tudo. Aí tem a figura do Rasputin, que era um sacerdote da igreja ortodoxa lá. Tem todo um contexto. Mas isso é uma outra história, tá? Isso é outra história. Porque agora nós vamos ver essa guerra civil e a consolidação do poder bolcheviques e a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quem é esse? Vladimir Lenin. Que símbolo é esse? A foice representa o trabalho no campo. E o martelo representa o trabalho na cidade. É por isso que o símbolo da Revolução Russa é a união dos trabalhadores do campo com os trabalhadores da cidade. A foice e o martelo. Eu vi esses dias um emblema nazista, que tem a foice de um lado e o martelo do outro, e o nazismo no meio, e o símbolo nazista no meio. Aí o pessoal, porque o nazismo era socialista. Não. Aquele símbolo ele significa que existem os trabalhadores do campo, existem os trabalhadores da cidade, e o Führer que controla todos esses trabalhadores. Que eles não se unem, eles se separam e quem controla é quem está no meio. Aqui não, aqui é a foice e o martelo junto, dentro do processo revolucionário. São as simbologias, né? Simbologias que nós vamos ter, como nossa bandeira. Nossa bandeira tem uma frase na nossa bandeira, ordem e progresso. Vocês sabem de onde vem essa frase ordem e progresso? Ela vem de uma filosofia também, de uma filosofia positivista, de Augusto Comte, aonde dentro da frase dele tinha amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Aí nós tiramos o amor e ficou só ordem e progresso. Mas isso também é uma outra história. Na tela para vocês. Em outubro de 1917, o partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, organizou uma revolução armada contra o governo provisório menchevique. Os bolcheviques tomaram os principais pontos da capital e prometeram paz, terra e pão. Paz, terra e pão. Esse evento ficou conhecido como Revolução de Outubro e marcou o governo socialista na Rússia. É aqui que começa o governo socialista na Rússia. Governo que vai se estender até 1985. A Guerra Civil foi extremamente violenta e durou de 1918 a 1921. Ou seja, 19, 20, 21. Deu 3 anos de guerra, gente. Não foi... Foram 3 anos de guerra civil. Vários países estrangeiros também intervieram num conflito, temendo que a expansão da ideia socialista entrasse em outros países da Europa. Mas, apesar disso, os bolcheviques conseguiram manter o controle do território e derrotar seus adversários. Quem era a grande liderança dos bolcheviques? Era Lenin e Trotsky, que eram grande liderança. Mas essa briga contra os estrangeiros vai ter um general que depois vai se tornar secretário do Partido Socialista. Não é esse daqui que eu apontei para vocês, não. Deixa eu tirar aqui. Espera aí. Não é esse daqui, não, que eu apontei para vocês. Deixa eu apagar aqui. Estava apontado aqui para vocês. Tá? Mas é esse daqui, ó. Esse daqui que vai criar um poder enorme. Cadê? Joseph Stalin. Enquanto nós temos Joseph Stalin aparecendo, Lenin é a grande liderança. Lenin, depois da Revolução, queria passar o poder para Trotsky. Mas surge Joseph Stalin.
o Stalin ele vai criar tanto poder, que ele deixa de ser um socialismo, ele vai implantar um chamado stalinismo, que vai ser uma ditadura fortíssima dentro da revolução pós-revolução. Tá? Lenin queria uma revolução mais ampliada, trazendo um sistema econômico e tudo, mas a morte de Lenin não vai ser Trotsky que vai assumir, e sim Stalin. Inclusive, Stalin é ele que manda matar Trotsky. Mas vamos entender melhor isso aí na tela para vocês. Na tela para vocês aí. Então, nós temos aqui 3 revolucionários, né? Esse. Ah, esse daqui também é um revolucionário, hein? Aí, ó, revolucionário de Libras aí, meu amigo Sam aí. Tá aí com... Durante esse período, o governo bolchevique adotou medidas rígidas para garantir sua sobrevivência. Entre elas estava o controle da economia, a repressão a opositores políticos e a concentração do poder nas mãos do partido. E essas medidas ajudaram a consolidar um regime revolucionário. Algumas medidas tomadas pelos bolcheviques. Primeiro, foi a retirada da Rússia da guerra em março de 1918. A Rússia estava saindo definitivamente da guerra, com a assinatura do Tratado de Paz com a Alemanha, por meio do Tratado de Brest-Litovsk. Confisco de propriedade privada. Toda a propriedade privada dentro da aristocracia russa, ela seria confiscada. E muitas propriedades confiscadas, a primeira coisa que foi feita foi a reforma agrária. Foram confiscadas dos nobres e da igreja ortodoxa. A igreja ela tinha muita propriedade privada e ela vai ter essas terras confiscadas. E vai ser distribuída entre os camponeses. Aqui a Rússia ela começou a fazer a reforma agrária. Ou seja, terras começaram a ser distribuídas entre a população. Nós temos ainda a estatização da economia. O que é? É o Estado, gente. Estatização está ligada ao Estado. O Estado controlando a economia. Enquanto os liberais queriam que o Estado estivesse longe da economia, já o socialismo ia dizer que o Estado ele deveria dominar toda a economia e controlar essa economia. O novo governo passou a intervir na vida econômica do país, nacionalizando diversas empresas como bancos e fábricas. Tinha bancos? Tinha fábrica? Tinha. Todas elas vão ser nacionalizadas. A criação ainda, aí depois nós vamos ter a criação logo em seguida, da União, ou seja, a Rússia ela passou a ser chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. URSS, União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta se formou com um grande país de dimensões continentais e reuniu não só a Rússia, mas reuniu a união de outros países que começaram a compor a União Soviética. Eu estou falando da Ucrânia, eu estou falando da Bielorrússia, eu estou falando da Estônia, da Lituânia, da Letônia, Azerbaijão, Moldávia, Geórgia, Armênia, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguizão e Tajiquistão. Todas essas nações se uniram em uma nação só, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E quais foram as transformações políticas, econômicas e sociais trazidas por esse movimento socialista? O que esse movimento socialista ele traz de transformação para este momento da Rússia? O que vai essa transformação?
como é que se dá esse processo de transição. Nós saímos de um czarismo, passamos por um processo revolucionário, foi feita uma guerra civil, agora a Rússia ela se estrutura. Olha aí na tela. Primeiro, nós temos com a consolidação do poder bolchevique, ocorreram profundas transformações na estrutura política da Rússia. O novo governo, ele aboliu a monarquia e implantou o Estado socialista, baseado na liderança do Partido Comunista, que era um partido único, tá? A ideia era construir uma sociedade sem exploração econômica e com maior igualdade social. Então essa era a ideia deles, por isso que eles tomaram as terras e distribuíram para os camponeses. Na economia, o governo iniciou o processo de nacionalização das indústrias, bancos e grandes propriedades rurais. O Estado passou a controlar os principais setores da economia. E essa medida buscava eliminar o quê? A propriedade privada. Dizia, não existe mais propriedade privada. Isso era a Revolução Socialista. Os meios de produção, eles também não eram mais privados, agora eles eram do governo. Agora, os meios de produção, eles estão relacionados ao interesse coletivo e não mais individual. Começa, então, esse processo revolucionário. A Rússia, então, ela está vivendo uma nova fase. Uma fase da Europa que não é mais uma revolução burguesa como teve a Revolução Francesa. Agora, a Rússia ela se consolida como um país socialista. País esse que vai ter uma grande força, país esse que vai ser fundamental lá na Segunda Guerra Mundial para derrotar Hitler, e país esse que depois da Segunda Guerra Mundial vai criar uma briga com os Estados Unidos chamada Guerra Fria. Então, tudo isso começa aqui neste momento. Tá? Houve muita morte? Houve, gente. A Guerra Civil ela matou muita gente. A Revolução ela matou muitos inimigos. Quem era inimigo da Revolução era morto. Então, assim mesmo como hoje nós não temos lá, os Estados Unidos elegem um inimigo, aí manda bombardear aquele canto lá, mata todo mundo, mata criança, mata mulheres e tudo. Todos esses governos, para consolidar o seu poder, eles buscam matar os seus inimigos. Na tela para vocês. No campo social, o regime promoveu campanhas de alfabetização, ampliou o acesso à educação e buscou transformar diversos aspectos da vida cotidiana. O governo defendia a construção de uma nova sociedade baseada no trabalho coletivo e a participação dos trabalhadores na organização do Estado. E para finalizar aí, nós precisamos analisar que apesar da transformação do sistema soviético, também enfrentou críticas e desafios. Foram um mar de flores não, tá? O poder ficou fortemente concentrado em um único partido, que era o Partido Comunista. Houve repressão à oposição, a opositores políticos, que eu já falei para vocês. O Stalin, quando vai assumir, ele vai fazer o expurgo, que ele matou mais de 5.000 opositores dele. Mesmo assim, a Revolução Russa marcou profundamente a história do século XX. Influenciou movimentos políticos e sociais em diversas partes do mundo. E outros países, então, finalizando nossa aula, lembrar que outros países depois eles tentaram pegar esse modelo socialista e adaptar para outras características. Hoje, o país que mais representa esse socialismo em grande crescimento é a China. A China é hoje o maior país socialista. A Rússia deixou de ser socialista e nós temos a China hoje como maior potência socialista que bate de frente com os Estados Unidos. Daqui a pouco eu volto com vocês para nós fazermos aquela revisão e atividade de sala. Até lá.